Olá, povo de Deus, paz seja convosco, povo abençoado. E aí, tudo bem com vocês? Glória a Deus. Pastor Fábio Souto em mais um vídeo para casais com o tema Diálogo no Casamento. Há uns 3 dias atrás, mais ou menos, colocamos aí o primeiro vídeo, com o tema Diálogo no Casamento, e agora vai o segundo vídeo, certo? E primeiro vídeo nós comentamos sobre a sunamita, onde ela conversou com o seu esposo, e dentro desse texto, desse assunto, nós encontramos a bênção de Deus no relacionamento através do diálogo. Josué Gonçalves diz que o divórcio ele acontece em um relacionamento por conta da morte do diálogo. Quando não há diálogo no relacionamento, acontece muitas desgraças, E aí, como nós comentamos sobre a bênção no relacionamento, tipificando o relacionamento da sunamita e as bênçãos que Deus realizou naquele relacionamento. Hoje eu vou estar falando sobre a maldição. A maldição quando no relacionamento o casal não consegue dialogar, E é importante dizer que o diálogo ele ajuda muito nas decisões, Ele ajuda muito no relacionamento entre o casal, ele ajuda muito em todas as áreas, Porém tem casais que dialogam também para fazer coisas erradas, e é isso que nós vamos ver, Por conta disso, temos visto aí muitos casamentos sendo desfeitos por conta do diálogo errado. Então, tome cuidado, tá certo? Você, galerinha aí do Facebook, um forte abraço. Pessoal do YouTube, do WhatsApp, Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Não deixem de ir lá no nosso canal, no YouTube, pr.Fábio Souto. Se inscreva, curta, compartilhe e comente, tá certo? Que Deus continue abençoando a sua vida, derramando bênçãos sobre você, sobre a sua casa e a sua família. Então, vamos lá. Vamos ver aonde se encontra a maldição por falta do diálogo ou então pelo diálogo errado no relacionamento. Atos capítulo 5, versículo 1 em diante, a Bíblia nos conta uma história de Ananias e Safira. Mas um certo homem, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Sabendo também sua mulher, e levando outra parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses a parte do preço do terreno? Enquanto possuías, não era teu? E vendido, não estava o preço em teu poder? Como, pois, formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes ao homem, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e grande temor veio sobre todos que souberam disso. Observe, irmãos, que quando dentro de uma casa, em um relacionamento, quando o esposo é maligno ou a esposa é maligna, certo? Quando um é maligno, mas se o outro tiver o pensamento correto, a atitude correta, então ele tem uma grande chance de reverter o quadro no seu relacionamento, certo? Tem uma grande chance que Deus possa lhe usar para quebrar a maldição. Agora, quando o parceiro ou a parceira concorda com o erro do outro, quando a destruição vir, vai prejudicar tanto um quanto o outro. É isso aí, pessoal. Vamos colocando aí o seu legalzinho, o seu olá. Dá um oi aí para que a gente possa mandar o abraço em nome de Jesus. Então, Ananias mentiu diante do profeta usado por Deus pelo Espírito Santo
e na hora morreu. Depois que Ananias caiu e morreu, a Bíblia diz que veio um grande temor sobre aquele povo. E levantando-se os moços, o cobriram e transportando para fora o sepultado. Depois de um intervalo, cerca de 3 horas, entrou também sua mulher. Não sabendo o que havia acontecido, perguntou-lhe Pedro: dize-me, vendestes, portanto, aquele terreno? Ela respondeu: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que combinaste entre vós provar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés que sepultaram teu marido, e levarão a ti também. Muito bem. E imediatamente ela caiu aos pés dele e morreu, expirou. E entrando os moços, acharam-na morta e levaram para fora, sepultaram ao lado do seu marido. Então é complicado, certo? Observe o acontecimento, como nós lemos aí do capítulo 5, 1 a 10 de Atos, onde Ananias se comporta de forma desonesta, pecando contra Deus, trazendo a maldição para o seu lado, mas dentro do lar, deve existir uma mulher sábia, que tem felicidade em dialogar com seu marido. A Safira, com a ajuda do Espírito Santo, teria revertido o quadro, pois ela poderia não aceitar a proposta do seu marido. Com sabedoria, é claro, não desgostando ele, mas tentando convencê-lo de que forma se estava sendo conduzida a situação. Com certeza, iria terminar em desastre, mas tanto ele quanto ela, os dois, estavam com o coração contaminado, e por causa disso, Ananias desceu à sepultura, e 3 horas depois, Safira teve a chance de continuar vivendo, acabando com aquela herança de maldição que o seu marido acabara de deixar. Mas Safira acabou se deixando levar, e assim morreu também. Então, nós aconselhamos assim, que a mulher não procure, problema com seu pastor. Deus abençoe a nossa irmã Aline Keila, de Candeal. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a nossa irmã Beatriz Lisboa. Paz, minha irmã, bom dia. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Então, Ananias, ele decidiu tomar a decisão errada. Você, marido, você, mulher, você pode não brigar com o seu parceiro, mas você não é obrigado, nem é obrigada a concordar com algo que vai trazer a destruição para o seu casamento. Queridos, a maldição no relacionamento, ela é tão perigosa que ela pode afastar o cônjuge um do outro, separando, ou pode também matar o cônjuge. Tem muitas pessoas que trilham por um caminho de maldição, sabendo ele e sabendo ela que o fim é sempre terrível. É diferente daquela pessoa que cumpre o seu tempo. Chega o seu tempo aqui na terra, o Senhor recolhe, leva, é diferente. Uma coisa é o Senhor te chamar, te recolher, outra coisa é você buscar a morte por conta da maldição. Então, tem que tomar cuidado. A Bíblia diz em Provérbios 26:2 que a maldição sem causa não virá. Então, toma cuidado com o seu relacionamento, procure dialogar, um diálogo sadio com o seu esposo, com a sua esposa, tá certo? Para que a maldição não venha refletir no seu relacionamento. Um casamento que não tem orientação divina é um relacionamento frágil e de difícil modificação. Pois como pode ocorrer mudança em um relacionamento entre duas pessoas de mentes fechadas, coração duro e obstinado a fazer o mal? Com certeza esse relacionamento não durará muito tempo, sem contar com a maldição que os perseguirão e pode até, a ponto de tirar a vida. A falta de diálogo traz consigo sérios problemas ao relacionamento, seja ele em qual for a ordem, Pode ser no casamento, no namoro entre pais e filhos, patrão e empregado, no relacionamento com Deus, no qual foi o problema de Ananias e Safira. Então, o relacionamento de Ananias e Safira com Deus foi interrompido
Então, automaticamente, a maldição passou a fazer parte do relacionamento deles. A partir do momento que a maldição entrou naquela casa, a destruição, o espírito da morte, tudo foi liberado, né? E é complicado, né? Você tendo o diabo, né, lhe perturbando, o diabo tentando lhe destruir, você tem Deus para lhe livrar. Tendo o diabo como seu inimigo, tá bom demais, que você tem Deus para lhe livrar. Agora imagine você provocando a ira de Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10 e versículo 31. 1 Coríntios, me fugiu da memória aqui o versículo. 1 Coríntios 10, 31 fala assim: portanto que comais, portanto que bebais, ou faças qualquer outra coisa, fazer para a glória de Deus. O outro versículo que eu estou tentando lembrar é: ou irritaremos nós ao Senhor? Somos nós maior do que Ele? Hebreus 10, 31 diz assim, Hebreus, viu? Nesse instante eu falei 1 Coríntios, mas é Hebreus 10, 31. Horrenda coisa é cair na mão dos Deus vivos. Bom dia, Iole Souza. A paz, minha querida. Nossa ovelha aí abençoada. Deus abençoe, mãe Iole, em nome de Jesus. Então, quando você provoca a ira de Deus, você está correndo um sério risco. Quando é que eu provoco a ira de Deus? Quando eu deixo de ouvir a Deus e passo a ouvir as orientações do diabo. Porque as orientações do diabo, querido, ela pode vir tanto na sua mente, no seu coração, como pode vir através de uma pessoa próxima sua. De repente, quem você menos espera pode chegar para você e lhe dar uma orientação maligna. Deixa esse homem, deixa essa mulher, você merece algo melhor. Meu irmão, não vá nessa ideia não. Você tem que orar e buscar a Deus para que Deus venha transformar o seu esposo, transformar a sua esposa. Pastor, mas eu estou sofrendo com ele. Mas foi a sua decisão, foi a sua escolha. Então agora você tem que buscar a Deus para que Deus venha modificar o seu relacionamento, tá certo? Procure trilhar através do diálogo. A Bíblia conta uma história de uma mulher prudente chamada Abigail, que tinha o esposo, 1 Coríntios 10, 31, Beatriz, diz assim: portanto, comais, ou bebais, ou fazeis qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Agora, o último que eu falei foi Hebreus 10, 31. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Certo? Então, quando a pessoa abraça o pecado, automaticamente desagrada a Deus. Entendeu? É isso mesmo, Beatriz. Desagrada a Deus. Tá certo? Então, quando eu estou desagradando a Deus, eu estou abrindo uma porta muito grande para que a maldição, o pecado, venha fazer parte da minha vida, do meu relacionamento. E a dificuldade de diálogo com o marido, com a esposa, com o pai, com o filho, com o patrão, seja lá em qual ordem for. Se você tem dificuldade de diálogo, com certeza as maldições chegarão até a sua vida. Tem pessoas que não conseguem ter um bom emprego, porque aonde ele chega, ele não consegue ser bênção. Tem pessoas que não conseguem ser pai, tem pessoas que não conseguem ser filho, ser esposo, ser esposa, justamente porque tem dificuldade de dialogar. A Bíblia diz, no livro de Jó, 33, 14, que Deus fala uma vez, fala duas vezes, mas ninguém atenta para isso. Então Deus sempre fala com você, lhe dá a orientação de como você seguir no relacionamento. Então faça isso, obedeça a Deus, trilhe pelo caminho que Deus sempre vai te orientar, que você vai ser bem sucedido. Tá certo? Se você não aprender a ouvir a Deus no seu relacionamento, com certeza o diabo, o adversário, irá encontrar brecha e achando, com certeza ele entra e faz misérias. Tome muito cuidado, pois em um relacionamento sério entre duas pessoas que sabem o que quer, não se pode permitir que o diabo venha conduzir o mesmo. Pelo contrário, se percebem que ele está agindo, tem que rapidamente corrigir o erro, pedindo perdão a Deus e pedindo perdão ao cônjuge, se necessário, para que o inimigo seja
envergonhado. Jesus ser glorificado e o seu relacionamento continuar na bênção, que não foi o caso de Ananias e Safira. Embora os dois sejam uma só carne, mas a salvação é individual. Tem pessoas que estão trilhando rumo ao céu. Depois que casa, muda o caminho, descobre novas coisas e acabam se destruindo aos poucos, como foi o caso de Ananias e Safira. O relacionamento tem que ser regado todos os dias, pois se deixar a situação se agravar, vai acabar igual Ananias e Safira. Acabarão em destruição homens e mulheres. Ame-se, porém não desvie-se da presença de Deus, pois sem ela não conseguirão nada. É claro, que não chegarão a algum lugar, que com certeza será a morte. Deus abençoe a missionária Robéria Santos Soares. A paz, minha irmã, Deus abençoe. Então, tem pessoas que antes de casar, até tem uma vida abençoada, uma vida bem-sucedida, está trilhando pelo caminho certo, rumo ao céu. Depois que casa, não toma cuidado na hora de escolher a pessoa para casar, casa com a primeira oportunidade, com a primeira pessoa que aparece, Aí depois que está casado, aí o que acontece? Não consegue ter o diálogo, não consegue obedecer a Deus, até quer, mas às vezes tem um parceiro ou uma parceira que acaba lhe tirando do sério, e a pessoa por sua vez não vigia, aí pronto, o inimigo começa a trabalhar trazendo destruição para o relacionamento, tá certo? Então, tem pessoas, irmãos, que por causa da maldição, recebe muitos bombardeios satânicos na sua saúde, na sua vida espiritual, não consegue ser a mesma. O casamento de Ananias e Safira terminou em maldição. Mas por quê? Porque agiu loucamente e sua esposa Safira deu continuidade à loucura. Se ela fosse sábia, igual a sunamita, teria impedido essa tal loucura, ou então ele morreria só, pois a salvação não se pode negociar. Afinal, o casamento não dura eternamente, e sim até que a morte os separe. Pois bem, Ananias e Safira não desfrutaram daquele dinheiro que tanto desejavam. Não desfrutaram do casamento e nem também da salvação. O fim deles foi terrível como foi, né? Muito terrível. Então, tem pessoas que têm um alvo no seu relacionamento e acaba deixando Deus de lado. Se o seu alvo seja financeiro, seja qual for o seu alvo, alcançar algum benefício para o seu relacionamento, deixando Deus de lado, você pode ter certeza que você só vai obter a maldição no seu relacionamento. Tome cuidado, queridos. A Bíblia diz em Gálatas 6,7: não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem plantar, isso ele colherá, seja na carne, no espírito, seja onde for. O homem tem que tomar cuidado, porque com certeza ele vai colher aquilo que ele planta, tá certo? Então, o fim de Ananias e Safira não foi bom. Observe que nesse texto morreram os dois, Ananias e Safira, por falta de sabedoria, por falta de um diálogo sadio. A maldição foi terrível. Mas agora eu vou citar aqui um texto onde um casal não conseguia também dialogar por conta de uma pessoa só, né? E essa pessoa morreu, o homem, mas a esposa não, porque ela foi sábia e agiu conforme Deus. A Bíblia conta em 1 Reis, em 1 Reis, falando sobre Abigail, como eu ia citando anteriormente, né? Abigail, ela foi uma mulher sábia, né? E tinha uma maldição para chegar até a casa dela, porque o marido dela, Nabal, tinha desafiado, né, o rei Davi. E Davi veio com o seu exército para destruir a casa de Nabal. E Abigail ficou sabendo, e aí foi atrás de Davi, chegou lá, se prostrou aos pés dele, pediu perdão pelo marido. Ela disse: eu sei que meu marido é terrível, é maligno, Nabal é o nome dele, mas por favor, Senhor, não leve essa maldição para a minha casa, tal. E aí Davi disse assim, achou Deus graça aos teus olhos, porque você veio para aplacar essa raiva do meu coração. Eu acho que é 1 Reis 23 essa história, viu?
E aí pela sabedoria de Abigail, Deus tirou, não permitiu que a destruição chegasse para a casa dela. Depois que Abigail conseguiu resolver aquele problema de sua casa, porque, irmãos, o esposo de Abigail, o Nabal, o caba realmente era maldito. Pense, era maligno. Queridos, mas era o esposo dela. Ele poderia ser o que fosse, era o esposo dela. Então, se ele é destruído, era destruído a sua família. Então, por conta disso, Deus deu livramento à família de Abigail por conta dela, por causa da sua sabedoria. Quantas mulheres aí não estão destruindo o seu relacionamento? A Bíblia diz, em Provérbios 14:1, que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos a derruba. Então, irmã, se você for sábia, Deus é contigo. Quero mandar um forte abraço para o meu pastor, o meu reverendo, pastor Nelson Fontoura. Deus abençoe o senhor em nome de Jesus. Então, tem mulheres que, em vez de edificar, estão destruindo a sua casa. Abigail não, ela foi sábia. Depois que ela conseguiu aplacar a ira de Davi, ela voltou para sua casa. Quando ela chegou lá, sabe como é que Nabal estava? Nabal estava bebendo vinho, comemorando com os seus servos. Irmãos, uma pessoa, quando não tem a orientação de Deus, ela é uma pessoa tola, é uma pessoa louca, ela faz loucuras que nem ela percebe. A destruição, a morte, estava para vir na casa de Nabal, e ele comemorando, ele se divertindo. Tem pessoas, irmãos, vivendo uma maldição terrível na sua vida, e ele não consegue enxergar, faz festa, se diverte, aquela alegria passageira, momentânea, não consegue ser feliz de verdade, porque a alegria verdadeira se encontra na pessoa bendita do Senhor Jesus. Sem Jesus, não chegaremos a lugar nenhum. Muito bem. E aí, Abigail, por ser uma mulher sábia, chegou lá, encontrou ele bebendo, se divertindo, não falou nada, deixou para conversar com ele no outro dia. Agora observe, se é uma mulher que não tem sabedoria, ela chegava lá na casa dele, quando visse ele bebendo, tinha quebrado o pau, chutado o pau da barraca, como diz o pessoal, chegado lá e, você está aí bebendo, se divertindo, e a maldição, a destruição, você ia morrer, Davi ia lhe matar. Não, ela foi, sabe, porque se ela fosse discutir com uma pessoa bebendo, com certeza ela não seria bem sucedida. Então, tem que ter sabedoria, tá certo? Às vezes as mulheres falam comigo, pastor, mas o homem também tem que ter. Verdade, mas tem homem que não tem, irmã, infelizmente. Deus colocou esse potencial sobre as mulheres, e as mulheres têm que abraçar isso, porque Deus confia em você. Deus sabe que você, irmã, é capaz, você tem um potencial diferenciado. Quando a mulher é sábia, ela consegue ter o marido que ela quer, o marido que ela deseja. Por mais que ele seja ruim, seja o que for, através da sua sabedoria, Deus vai te honrar e você vai conseguir trazer a bênção para o seu relacionamento. Agora, para a gente concluir aqui a parte de Abigail e de Nabal, sabe o que aconteceu? Pois é, eu vou lhe dizer. Parece que com 10 dias depois, Deus matou Nabal, feriu Nabal e ele morreu. Por quê? Porque Nabal só estava trazendo destruição para aquele casamento. Então ele não merecia Abigail, uma mulher tão sábia quanto ela. Mas enquanto ela foi casada com ele, ela o respeitou, o considerou. Mas aí, como ele desafiou Deus, todas as pessoas que desafiam Deus, essas pessoas não têm um fim bom. Você pode observar como é que estão as coisas aí, né? As pessoas xingando Jesus, chamando Jesus de homossexual e muitas outras coisas. Vamos esperar, Vamos torcer que essas pessoas se arrependam, se convertam e aceitem Jesus. Porque caso elas não se arrependam, o fim, com certeza, delas serão terríveis. Pastor, o senhor está profetizando? Não estou profetizando, estou falando aquilo que está escrito, tá certo? Então, depois, Abigail casou com o rei Davi e viveu uma vida diferente daquela que ela vivia com Nabal. Então, o diálogo, ela foi lá, conversou com o rei Davi, e Davi não fez aquilo que ele queria fazer. Então,
Quando o casal consegue dialogar, muitas maldições são quebradas, muitas brechas são fechadas e o diabo não consegue destruir um relacionamento que Deus escolheu, tá bom? Então tome cuidado. Tem pessoas que foi Deus que uniu, mas depois elas não conseguem ficarem no mesmo patamar de bênção. Elas acabam se desviando para a maldição. 1 Reis, capítulo 21, a Bíblia nos conta uma história em que certo homem chamado Nabote teria recebido uma vinha da herança de seus pais e Acabe se interessou pela vinha e foi até o proprietário dela, que era Nabote, para comprar. Porém, Nabote se recusou em vender aquilo que seus pais lhe tinham deixado de herança. E para Nabote, aquela herança era como se ele estivesse desonrando a memória de seus pais, se caso ele vendesse. E a Bíblia diz que porque Nabote se recusou a vender a vinha, a Bíblia diz que Acabe ficou triste. Chegou na sua casa, se deitou, ficou triste, pensativo e revoltado com a decepção que teve em não conseguir convencer Nabote vender-lhe a vinha. A tristeza foi profunda, que não queria comer. De repente chegou sua esposa Jezabel, mulher perturbada, atribulada, cheia de demônios, porém que cuidava do seu casamento e se preocupava com os desejos do seu esposo. Ao vê-lo triste e pensativo, foi até ele lhe perguntou o que aconteceu. Quando Acabe falou para ela o motivo da sua tristeza, que é porque Nabote não tinha lhe vendido a vinha, ela falou assim: não, pode se alegrar, pode comer e beber, porque eu vou resolver esse problema. Ela mandou matar Nabote e Acabe se apoderou da vinha. Eu quero aproveitar e dizer para você que o fim de Nabote, o fim de Acabe e o fim de Jezabel não foram bons, né? Acabe morreu na guerra, foi ferido, os cães lamberam o seu sangue, Jezabel caiu de uma altura, e os cães comeram as suas carnes. Então o fim tanto de um quanto de outro não foi bom. Por quê? Porque trilharam pelo caminho de maldição, até dialogaram, mas tomaram decisões erradas. Mas eu quero exemplificar aqui que um casal de pessoas malditas, de pessoas malignas, um se preocupava com o outro. Mesmo que a intenção e a necessidade de ambos era maligna, mas se preocupavam. Então, umas pessoas que são usadas pelos demônios, pelo diabo, têm a preocupação de atender ao desejo do seu parceiro. Imagine você que é usado por Deus, você que casou na igreja, recebendo a bênção do seu líder, juntamente com a sua família, com o povo que lhe ama, que lhe admira. Não aceite, meu querido, minha querida, a maldição no seu relacionamento, não. Não aceite. Porque Deus não se agrada. Deus não se agrada quando a maldição acontece no seu casamento. Então devemos observar que ali, um casal observado, um casal amaldiçoado, que estava vivendo, mesmo errado, mas estava se preocupando um com o outro. E Jezabel era essa mulher perturbada, mas era casada com ele. E aí ela procurava dialogar com o seu esposo. O casal cristão tem que ser diferente, tem que ser, acima de tudo, pessoas adultas, bem resolvidas, transparentes, sentar, conversar, expor o que sente, o que concorda e o que discorda. Enquanto há tempo para mudar, se deixa para quando não tiver mais chances de resolução. Qual a graça que tem nisso? Vigie o máximo que puder e procure se ajudar da melhor maneira possível, quebrando os protocolos, tirando toda barreira e impedimento que vem atrasando as bênçãos no relacionamento. Então tem pessoas que têm a oportunidade de dialogar, de conversar, em vez de aproveitar para trazer mudança para o relacionamento, deixa para correr atrás quando não tem mais jeito. Quando um toma uma decisão que não quer mais, que tomou raiva, que isso, que aquilo. Tome cuidado. 1 Pedro 5,8. Sede de sóbrios e vigiai, porque o diabo, nosso adversário, vosso adversário,
anda em vosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Então, tome cuidado para que o inimigo não venha destruir o seu relacionamento. Um relacionamento sem diálogo não tem vida, não tem prazer. É viver por viver, ou quem sabe para cumprir a palavra. Mas por dentro estão se autodestruindo. E Deus jamais ficará feliz vendo os seus filhos desse jeito. Muitos passam a se comunicarem depois do divórcio. Terminam sendo amigos, né? E isso é que o diabo quer. E não o que Deus deixou. Os casais devem se comunicar em todas as circunstâncias. Nos momentos bons e ruins. Tem que conversar, colocar os assuntos em dias. Senão, o relacionamento vai perdendo a graça. Os dois vão perdendo o desejo um pelo outro. Aí vem a incompatibilidade. Aí depois vem o diabo, todo, com os cão e muitas outras coisas que ele tem de ruim para oferecer. Tá certo? O casal que conversa e resolve os problemas e o diabo não lhe toca. Então, queridos, veja bem, tem pessoas que depois que se divorciam dizem, vamos ficar amigos, né? Vamos ficar amigos porque não adianta ficar inimigo. E quando estão casados são inimigos. Eu sei que o viver a dois não é fácil, né? Eu sei que a vivência a dois não é fácil, é complicado, eu sei disso, mas você tem que lutar pelo relacionamento enquanto vocês estão juntos, tá certo? Tem que lutar, esqueça esse assunto de divórcio, vença os problemas em nome de Jesus, não aceite a maldição no relacionamento, deixa Deus trabalhar na sua casa, trabalhar na sua família, tá certo? E vocês com certeza serão abençoados. A responsabilidade é dos dois. Um não pode se ausentar e colocar só no outro a responsabilidade. Porém, se existe um que não está cumprindo com as leis do casamento, o outro tem que se esforçar, pois através do comportamento a outra pessoa vai se despertar. Porém, se os dois deixarem de cumprir, aí a derrota é certa. Por isso temos que ficar atento, procurando ajudar o parceiro ou a parceira e não permitir que a situação se agrave e não deixar para enxergar o problema quando não tiver mais jeito. Sejam sábios, tanto o homem quanto a mulher. O homem deixou escrita, Deus deixou escrito algumas coisas que se ele fizer, encontrará êxito no seu casamento, tá certo? Então, essas coisas aí, no próximo vídeo, nós vamos estar falando, sobre aquilo que Deus deixou escrito na Bíblia para o homem e também aquilo que Deus deixou escrito na Bíblia para a mulher. Então, tome exemplo desses 3 casais, Ananias e Safira. Morreram, por quê? Porque desobedeceram a Deus. O diálogo deles não foi sadio, foi um diálogo doentio, maligno, que destruiu. Abigail, e Nabal. Nabal foi destruído por ser maligno. Abigail foi poupada, porque a salvação é individual. Deuteronômio 24:16. Nem os pais morrerão pelos filhos, nem os filhos morrerão pelos pais. Cada um morrerá pelo seu pecado. E o último que nós exemplificamos foi Acabe e Jezabel. Jezabel, uma mulher maligna, procurou atender às necessidades do seu esposo, ainda que foi de uma forma errônea, trazendo prejuízo para a vida de Nabal. Mas ela se preocupou com seu esposo. Você tem se preocupado com seu esposo? Você tem se preocupado com a sua esposa? Não tem, não? Pois é. Tome cuidado. Valorize o seu casamento. Tem pessoas que só enxergam alguma coisa de bem, alguma coisa de bom no relacionamento do outro. Você não vive com ele, você não vive com ela, você vive com o seu esposo, com a sua esposa. O pastor Silmar Coelho disse que uma irmã chegou para ele perguntando: pastor, por que eu ganhei meu companheiro de trabalho, meu vizinho, ganhei meu amigo para Jesus, e por que eu não consigo ganhar o meu esposo? Certo? Por que eu consigo ganhar o vizinho? A mulher, perguntou ao pastor Silmar Coelho. Pastor Silmar Coelho. Por que eu consigo ganhar meu vizinho, meu amigo,
fulano, ciclano, beltrano, e não consigo ganhar o meu esposo para Jesus. Aí o pastor Silmar Coelho respondeu: você não consegue ganhar o seu esposo porque ele mora com você. Ele sabe quem você é. As outras pessoas não. As outras pessoas te admiram, gostam de você, são seus amigos, porque não conhecem você a fundo. Quem conhece você é o seu marido, é a sua esposa, tá certo? Então, tome cuidado. Aí, concluindo, ainda o pastor Silmar Coelho, ele conta que uma irmã falou para ele que o casamento dela estava se destruindo. Porque ela não estava mais conseguindo ter diálogo no seu casamento. E segundo ela, quando o esposo chegava em casa, que a cachorra, né? Que ele tinha uma cachorrinha, saía correndo atrás dele, balançando o rabinho, pulava em cima dele, sentava no colo dele, lambia ele, beijava ele, e ele abraçava e beijava também a cachorrinha. E aí ela disse: pastor, o carinho que ele deveria expressar para mim, ele está perdendo, ele está expressando para a cachorrinha. Terrível, né, queridos? A mulher estava perdendo para a cachorrinha. Aí o pastor disse: ô irmã, você quer a atenção do seu esposo para você? Você quer que o seu esposo faça com você o que ele faz com a cachorrinha? Ah, pastor, quero. Então, quando ele chegar, saia correndo, beije ele, saia balançando o rabinho, né? Foi assim que o pastor falou. Balançando o rabinho, sente no colo dele, abrace ele, beije. Procure ter diálogo com o seu esposo. O cara chega do trabalho cansado, precisa de atenção, porque a mulher o que mais cobra é atenção, né? Mas você também tem que dar. A Bíblia diz em Mateus 7,12 que aquilo que quereis que os homens vos façam, façai vós também. Porque você só pode cobrar, queridos, se você também estiver fazendo. Você só tem direito quando você cumpre com os seus deveres, tá certo? Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. Deus abençoe a nossa irmã Maiara. Deus abençoe a senhora, minha irmã, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Estaremos concluindo agora esse vídeo e nós vamos dar continuidade, tá certo? Hoje esse é o segundo vídeo com o tema diálogo no casamento. E aí, mais na frente, nós vamos estar gravando novamente, dando continuidade. E no próximo vídeo, nós vamos falar sobre alguns deveres que Deus deixou escrito para o homem e para a mulher. Você não pode perder. Quando você receber, né, a sinalização dessa transmissão, você vai lá, assiste. Às vezes demora um pouquinho, porque se a gente falar correndo, talvez as pessoas tenham dificuldade de compreensão. Então nós temos que falar pausadamente para que as pessoas compreendam, tá certo? Deus abençoe a sua vida. Compartilhe, você do Facebook, curta, compartilhe, comente, dá um jeito aí de compartilhar. Vai lá no nosso canal e no YouTube, pr.Fábio Souto. Também se inscreve, comenta, curte, compartilha e com certeza você vai estar nos ajudando. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, e que o seu relacionamento, meu irmão, seja uma bênção. Que as maldições passem bem longe da sua casa, que as ações do diabo passe bem longe, caia por terra, e que você e o seu esposo, você e a sua esposa, possa desfrutar do melhor e da bênção de Deus no vosso relacionamento. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo, tá certo? Deus abençoe, um beijo no coração e até breve, em nome de Jesus. Esse vídeo vai estar disponível aí no Facebook, como também lá no nosso canal pr.Fábio Souto. Então, não se esqueça de ajudar a divulgar esse vídeo em nome de Jesus. Um abraço, Deus abençoe a todos.